Um forte abraço carregado da graça e da paz do nosso Senhor Jesus. Já leu a Bíblia hoje, abençoado? Já orou hoje, abençoada? Não? Vocês estão de brincadeira. Pode fechar o vídeo e some daqui. Vocês não são dignos de estar entre nós. Zoeira, volta pra cá. Senta aqui do lado, que tá quentinho, tá aconchegante. Esse lugar tá reservado pra você. Até porque nenhum de nós somos dignos de nada. A graça e a misericórdia de Deus que nos torna dignos. Bora! Os acontecimentos que eu vou estar falando para vocês aqui hoje, eles estão relatados no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, e posteriormente no capítulo 16. E nós vamos estar citando 5 pessoas. O rei Davi, se você não conhece o rei Davi, se converta. Natã era o profeta, era o conselheiro do rei Davi, era o homem a qual Deus usava para falar com Davi, para aconselhar Davi. Urias, que era um dos soldados do exército de Davi. Betseba, que era esposa de Urias. E Absalão, que era filho de Davi. Urias estava na guerra, junto com o resto do exército, e Davi estava no palácio. E Betseba também estava no palácio. Davi, ele dá uma espionada, acaba vendo Betseba tomando um banho e gosta do que vê, pede para que os seus servos tragam Betseba até seu quarto, e ali Davi tem uma conversa com Betseba. Porém, essa conversa não teve prevenção nenhuma, porque Betseba acabou engravidando. Davi talaricou Urias, cara. Você não sabia? Davi, tentando desbaratinar um pouco a situação, forja a morte de Urias. Davi, um homem de guerra, tinha experiência em táticas, em estratégias, em campo de guerra. Ele coloca Urias em uma posição na batalha que era certeza que ele iria morrer, que não teria como ele sobreviver. E Urias vem a falecer. Depois o tempo se passa, Davi se casa com Betseba, e um certo dia Davi está no palácio, contemplando a paisagem, contemplando os privilégios de ser um rei do Antigo Testamento. E Natã, seu conselheiro, homem de Deus, vai e começa a contar uma história, um acontecimento para Davi. Ele chega para Davi e fala: Davi, aconteceu uma situação meio deselegante, meio chata, deixa eu passar para você. Tem um homem aqui em Israel, um homem rico e um homem pobre. O homem rico tem um monte de ovelha, tem muito gado, e o homem pobre, ele tem só um cordeirinho, que ele criou desde pequeno, desde filhote, como se fosse seu filho. Come ali junto com ele ama esse cordeirinho. E o homem rico, ele recebeu um viajante na sua casa, e ele, na sua ganância, não quis matar nenhuma de suas ovelhas e nenhum dos seus gados. Em vez disso, ele foi lá, pegou o único cordeirinho do homem pobre, que o homem pobre tanto amava, matou o cordeirinho dele para servir do viajante. Davi fica bravo, fica bolado, fica inconformado e fala: não, esse homem tem que ser assassinado agora. Daí Natã olha para a cara de Davi e fala: esse homem é você, seu sem vergonha, seu talarico. E assim diz o Senhor: da tua própria casa suscitarei o mal, porque tu fez em oculto, mas eu farei perante todo Israel. Nesse momento, Davi se entristece, Davi chora, e Davi se arrepende de verdade e é perdoado por Deus. Porém, como a lei da semeadura não falha, com o passar do tempo aí, veio alguns acontecimentos à tona. Se você quiser saber quais são esses acontecimentos, vai ler um pouco de Bíblia. Você tem que deixar de ser preguiçoso, tem que estudar. Com o passar do tempo, o filho de Davi, Absalão, se rebela contra ele. Absalão monta um exército para perseguir o seu próprio pai. Em um dos seus atos de rebelião, de afronta contra o rei Davi, ele reúne todas as mulheres do rei Davi, todas as concubinas de Davi, monta uma tenda e tem relação com elas em plena luz do dia, aberto para todo mundo ver. Me dá até um negócio quando eu falo dessa passagem, porque Absalão mandou mal demais, deselegância total. Mas então, pera aí, Deus perdoou Davi, mas então perdoou pela metade, porque ele perdoou, mas o castigo que ele tinha citado aconteceu mesmo assim. Então perdoou pela metade, não perdoou por inteiro. Não existe isso. Deus, quando perdoa, Deus quando me perdoa, Deus quando te perdoa, ele perdoa por inteiro, é 100%. Deus não tem essa de guardar rancorzinho no coração. Aí eu perdoo, mas quando eu tiver oportunidade, eu vou pisar no pescoço. Não, Deus perdoa 100%.
Coloca isso na sua cabeça. Esse negócio de perdoar pela metade é coisa do homem, é coisa de ser humano. Mas as desonras cometidas nessa terra hão de ser pagas nessa terra. Da mesma maneira que as honras que você cria nessa terra também hão de ser recompensadas nessa terra, nessa vida. A lei da semeadura, isso é fundamento da honra, porque pessoas de desonra geram situações de desonra e pessoas de honra geram situações de honra. Então, independente da situação que você se deparar, se estão agindo com desonra para cima de você, reaja com honra, porque você é homem de honra, mulher de honra, e você há de gerar situações de honra. Se ele está plantando desonra na sua vida, quem vai colher é ele, não é você. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca palavra torpe, apenas palavra para edificação. Fundamento de honra. Tem muita coisa para falar referente ao fundamento da honra. Se você gostou de ouvir um pouco sobre o fundamento de honra, relata aqui nos comentários que a gente pode estar falando muito mais sobre esse assunto. Ou qualquer outro assunto que você tenha curiosidade ou interesse, pode deixar aí nos comentários também, que eu me comprometo a colocar o assunto em pauta. Crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Tamo junto em Cristo.